Opa, beleza? Thiago aqui. Vamos estar dando continuidade sobre Kotlin, né? Conteúdos falando também da linguagem Kotlin. Já temos esses dois, né? É importante que você tenha visto ao menos esse daqui antes de prosseguir com esse, ou que você já conheça o Kotlin e saiba como configurar, principalmente no Android Studio abaixo da versão 3.0, que é o que a gente vai estar utilizando aqui, ok? Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever para receber o conteúdo em primeira mão. E o artigo desse vídeo que a gente está fazendo aqui vai estar logo embaixo o link, não deixe de entrar. Né? Você pode deixar seus comentários aí no vídeo, compartilhar, né? Já percebi que é importante compartilhar. E também os comentários no artigo, né? O artigo vai ter tudo em texto e também vai ter esse vídeo lá, beleza? Então a gente vai estar trabalhando nesse vídeo com o Parselable, com o Operador In e outras características da linguagem. Né? O Parselable eu quis colocar num conteúdo exclusivo porque ele é importante, ok? A gente utiliza frequentemente, passando objeto para outra activity, objeto para qualquer outra entidade que precise que esse objeto seja, enfim, colocado no parcel, né, colocado dentro de um intent, dentro de, enfim, do save state e por aí vai. Aqui está nosso projeto, né, parte dele já está implementado. Tem algumas características que a gente vai ter que atualizar, né, não está, digamos, legível ao olho humano. Por exemplo, a gente, programador, entende o que é isso daqui. Um camarada que é só um usuário não entende que isso é R$ 89.997. Né? Pode ser que ele entenda que seja outra coisa. Enfim, vamos lá para o nosso projeto. Aqui está uma série de páginas que eu utilizei, vou deixar em fonte, que eu vou estar utilizando algumas características aqui no código que eu ainda não comentei sobre nesse conteúdo Kotlin e nesse outro conteúdo Kotlin, ok? Vamos lá. Projeto inicial já está configurado o Kotlin ao projeto. Novamente, eu ainda estou utilizando o Android Studio abaixo da versão 3. Se você tiver com a versão 3, você já inicia um projeto com o Kotlin. Então, configurado. Vou fechar aqui, já estamos na 2.5, né? 1.1.2.5, não é 2.5. Aqui o nosso Gradle App Level, ok? Uma configuração a mais que eu coloquei aí, porque eu criei uma Empty Activity, foi esse camarada, o Recycle View, e já adicionado o Kotlin, que quando a gente faz a configuração do Kotlin, esse camarada já é adicionado, eu adicionei o Android Extensions também, certo? Então a gente não vai estar voltando aqui, eu aumentei a minha version por causa dessa configuração que eu coloquei lá no Android Manifest, Hard Accelerated, ok? Então, aumentei para 11, não vi problema, porque o número de dispositivos abaixo da versão 11 é muito pequeno, ok? Então, se você tiver esse problema, coloca 10 ou até menos. Vou fechar aqui, a gente não vai estar mais voltando aqui. E aqui deixa eu voltar para o manifest, e deixa eu fechar esse mock, já já eu volto aqui. Não tem nada demais, só adicionei aqui o Hardware Accelerator. Show de bola, e aqui está a nossa Car Activity, Carros Adapter. Nossa principal meta aqui é conseguir conter, né, os dados da lista que a gente tem aqui, sem precisar, no caso, conter na memória, sem precisar de recriar todos os objetos. Esse recriar é porque a gente está utilizando uma classe mock, né? Eu já utilizei em outros artigos aqui do blog. Esse mock dele é comumente utilizado em ambiente de desenvolvimento, porque a gente cria objetos muito próximos aos os mesmos objetos, no caso, tipo de objeto, que vai ser utilizado no modo produção, quando o aplicativo estiver em produção. Só que a gente não tem back-end, esse tipo de coisa, a gente cria tudo local mesmo. Então a gente está criando aqui carros, objetos, né, do tipo carro, de forma aleatória, e a gente quer manter esses objetos, ok, na memória. Poderia, por exemplo, utilizar qualquer um desses objetos para ser enviado para outra atividade. A gente quer manter na memória, porque atualmente eles não são mantidos. Eu vou estar aqui como é que está. Se eu girar, primeiro, o problema da formatação, a gente vai estar trabalhando, mas se eu girar, você vai ver que esses dados não vão continuar os mesmos. Pode ser que continue, né? Apesar de ser aleatório. Mas temos lá, multimídia, teto solar, aro 21, VTEC. Vamos rodar. VTEC, ó, aro 21, bancos de couro já mudou, né? Não era isso. Então você está vendo que os objetos estão sendo recriados. A gente vai ter que corrigir isso também, ok? Então aqui a configuração de um Recycle View, eu ainda não falei no Kotlin, mas é muito similar. Lembrando que a gente está utilizando o Kotlin Extension, então não precisa de fazer find view by ID, só pegar logo pelo ID, né, da view. Então, configuração do Recycle View e, obviamente, do Adapter, ok? É nesse Adapter aqui que a gente vai fazer algumas modificações também, para a gente conseguir mudar isso daqui, ó, essa formatação que a gente está tendo aqui, de número, principalmente. E outra coisa que a gente quer formatar
é que esse motor e esse acessórios, eles vão ter que vir em destaque, negrito, inclusive os dois pontos. A gente vai estar mexendo com isso também, certo? Aqui tem outros carros, ok? Então, show de bola. Aqui você deve estar perguntando por que, se você já viu o conteúdo anterior, por que a gente não está utilizando a característica desse camarada aqui, ó, do Kotlin Extensions, utilizando aqui. A diferença é que aqui você tem sempre um objeto de layout, né? Não vai estar repetindo. Aqui você tem vários, né? Então, como a gente saberia, né, utilizando, por exemplo, IVImagem, que estaríamos acessando o objeto IVImagem correto e não de qualquer outro item que já está na tela. Então, aqui, literalmente, a gente tem que fazer aqui o nosso cast implícito, né, explícito, perdão, e pegar cada uma das entidades que a gente vai estar utilizando. Vou estar mostrando os layouts, são bem simples. Activity Carros, Recycle View, Relative Layout. Eu não utilizo o Constraint Layout, porque quando você cria um projeto agora eles ficam colocando Constraint Layout, eu não vi necessidade, então eu removi. Você pode remover aí também. Inclusive eu removi até do Grid App Level, ok? Era só um peso aqui. E o item carro que tem bastante aí, Image View, Test View, certo? Um dos nossos Test Views vai estar recebendo aí, na verdade dois, vai estar recebendo uma Spaniable String. Se você não sabe o que é uma Spaniable String, eu vou deixar o link aí, mas eu já falei sobre esse cara, tem um artigo completo aqui, muito bom, né, falando somente sobre Spaniable no Android. Vale a pena ler se você não conhece. Você vê como é que é fácil trabalhar com uma string sem precisar de trabalhar com aquelas configurações de atributos de XML. Você trabalha direto com a formatação na string. Então a gente vai utilizar aqui, em um desses test view, dois na verdade, buffer type e Spaniable, né, para ajudar aí o nosso trabalho com string span. Vou copiar esse cara aqui, que tem outro ponto que eu vou utilizar ele, que é aqui que eu acabei deixando fora. Beleza? Então eu apresentei o projeto inicial, essas são as classes. Deixa eu mostrar aqui as classes de domínio. Acessório. Já vou explicar por que essa guitadeira é class. Carro. Eu tentei deixar vários objetos, várias classes, para ter objetos complexos e a gente não ter problema de, estamos pegando o level com passe label. Não, vamos utilizar o passe label no core mesmo, com o máximo de objetos que for possível, inclusive com lista. E aí você vai ver que ele funciona sem problema algum. Marca, motor, tudo bem simples, né? O motor não precisa de ceder a class, pode remover. Marca, né? O único que precisa de ceder a class é o acessório e a gente vai explicar agora. Vamos começar com as explicações do que já temos e aí vamos adicionando mais coisas e explicando ainda mais coisas, inclusive o operador else, né, que eu falei do passe label e de outras coisas, mas não falei do operador else que a gente vai estar explicando aqui também. Então vamos lá, vamos começar com a mock dele. Lembrando que mock, né, a classe mock, no nosso caso aqui, é da nossa estrutura mock, que é utilizado para criar dados fake que simulam dados reais, certo? Então tem uma série de métodos aqui que faz isso para a gente. Então vamos começar aqui com o operador in. O in está aqui, mas antes vamos entender um pouco mais essa estrutura. Temos aqui um método privado, gerar motor, ele cria um objeto randômico, né, do tipo motor randômico da seguinte forma. Se tirar 3 aqui, vão vir todos na posição 3, né? Na verdade, tira 2, todos na posição 2. Enfim, aí ele pega todos na mesma posição, para manter aqui uma pequena consistência, mas nunca sabe se vai ser o mesmo, enfim. Ele evita, ele trabalha de maneira randômica. Tá vendo o random aí? Gerar acessório tem a mesma lógica de negócio de gerar motor, também privado, mas cria um objeto do tipo acessório. E aqui temos o gerar, antes de chegar, gerar lista acessórios, vamos falar desse camarada logo, que gera uma lista, no caso aí, de tamanho randômico, de objetos do tipo acessório, sempre tem ao menos um, tá? Acessório, nunca é zero, aqui nessa lógica nossa, desse mock, dessa estrutura mock. E aqui tem gerar bitmap, porque eu também coloquei bitmap, apesar de também estar trabalhando com resource, a gente também trabalha com bitmap, né, para poder, enfim, utilizar de maneira mais completa o passe label, ok? Então tem o gerar bitmap e aqui o gerar carros, na verdade é gerar carros, vou ter que trocar esse nome, tá aqui gerar carro. Eu gero uma lista de carros, ok? Na verdade são 5 carros, e aí os randômicos são invocados aqui, né, para a gente ter sempre valores, não precisar de ficar criando tudo na mão, deixa que os métodos criem, cada um, ok? Só um detalhe, voltando aqui a gerar a lista acessórios, a gente tem um operador in, na verdade a gente está utilizando um in, not in. E quando você tem uma coleção que tenha objetos que possam estar utilizando aí o método contains, você pode utilizar esse operador, né, o operador in. E acredite, você também pode fazer isso daqui, ó. 1 em 1, 10.
né? Lembrando que no Kotlin a gente sempre tem objetos, porque isso também é aceitável. Esse operador in, ele é muito robusto se você montar a sua classe, ou então a classe, o objeto da classe que você estiver utilizando, for construído da maneira que permita que essa comparação ocorra sem que você tenha exatamente o mesmo objeto, ou seja, duas variáveis, duas propriedades apontando para o mesmo objeto na memória. Nesse caso aqui, o que a gente tem? A gente tem acessórios, foi criado aqui essa lista, ok? Temos randômico, que vai ser utilizado aqui para saber a quantidade de acessórios que a gente vai ter, e com segurança eu posso fazer isso daqui, o while acessório size menor do que range index, porque eu tenho certeza que uma hora ele vai chegar no tamanho de range index, e aí ele vai sair. Por que eu tenho certeza? Porque a classe acessório, vamos voltar à classe acessório, ela implementa um equals que utiliza para comparação a propriedade nome, name aqui, né, e preço, ok? Eu vou até trocar o nome aqui, vou colocar nome, não vai ser name. E eu vou ter que trocar outros lugares. Vamos vir aqui em causa adapter. Enfim, se der problema depois a gente troca. Então, causa activity, causa mock, vamos voltar aqui. Acessório. Quando a gente coloca aqui uma data class, os métodos, alguns métodos já são implementados para a gente. Alguns métodos que já estavam presentes, mas não tinham uma implementação padrão que permitisse, por exemplo, o trabalho com igualdade de classe. Vamos vir aqui, lembrando desse camarada aqui, se você quiser ver o código Java da classe Kotlin, você clica aqui na classe, deixa a classe aberta, vem em Tools, Kotlin, Show Kotlin Bytecode. Aqui já está a abinha, vou clicar aqui em Decompile, e você vai ver quais são esses métodos. Tem o equals, hashcode, uToString, tem outros, né? O nosso que a gente está querendo aqui é o equals. Se você não sabe, no Kotlin todas as classes elas herdam diretamente ou indiretamente da classe N, e você vai ver que o equals já existe. Só que a implementação dele, se eu me lembro bem, utiliza o hashcode do objeto. Então, nesse caso aqui, se a gente não estivesse utilizando uma data class, deixa eu tirar aqui, essa implementação, essa herança implícita, se eu não estivesse utilizando uma data class, aqui nunca ia dar certo, porque sempre a gente sempre tem novos objetos. Aqui sempre é criado um novo objeto. Pode ser que seja criado um objeto que já tenha os mesmos valores, né, de nome e preço em algum objeto que está nessa lista. E aí, utilizando sem o data, ele ia ser colocado aqui. Com o data, ele vai voltar aqui no while, não vai ter esse problema aqui, porque o tamanho vai ser o mesmo, e ele vai pegar um objeto até ser um que não está aqui ainda, não está aqui ainda. Certo? Então, esse é o in. Eu estou utilizando o not in, então quero que essa verificação ocorra, né, que não exista esse objeto, né, que tem o mesmo nome e preço aqui em acessório. Você pode utilizar esse in em todos os tipos, né, que possa ser utilizado o contains, ok? Contains. E isso tudo aí, toda essa verificação que no Java a gente teria que fazer na mão, né, ao menos o equals a gente teria que estar construindo, é feito de forma implícita, você não precisa de fazer. Então a gente com um pequeno código consegue fazer essa verificação. Aí você deve estar pensando, e o filter, e o map, por que você não vai utilizar? Esses camaradas eu vou falar sobre em vídeos futuros, né? Eu não quero falar tudo em um único vídeo para não ter um vídeo muito longo. Ok? Então esse é o operador in, eu vou deixar a página dele aqui, se eu não me engano é essa página. Enfim, vou deixar aí o link certinho para você estar entrando. Aqui, ó, operador in. Para facilitar aí, caso você tenha alguma dúvida, você pode estar perguntando também. Então, aqui no mock dele, acho que a única coisa que eu queria estar mostrando era esse operador in que eu não tinha apresentado ainda. Se eu voltar aqui em carros adapter, uma outra coisa que eu ainda não mostrei é que, aqui ó, inner class, né? Você pode sim não utilizar o inner, o nome inner, e ter uma classe interna. Não tem problema. O que significa esse inner? Que dentro da classe interna, né, dessa classe que está dentro da nossa Carros Adapter, a gente pode acessar qualquer membro da classe Carros Adapter. Né? Por exemplo, carros, que é uma lista que está em Carros Adapter. Então, esse inner class, na verdade, essa palavra inner, ela garante que a gente tenha acesso a uma instância de Carros Adapter, né, da classe Py de viewholder. Ok? Se você tirar, você não consegue ter. E aí, quando você utiliza isso? Faz esse tipo de lógica, né, de negócio. Quando você, por exemplo, tem dentro dessa classe interna, ou de qualquer outra, um ciclo de vida diferente da classe Py. Ou, enfim, vice-versa.
você evita de utilizar, né, a referência de instância dentro da classe interna, que no caso, utilizando a palavra-chave inner. Essa é a única diferença de usar inner ou não utilizar o inner, ok? Está assim na documentação. Então eu queria comentar porque eu não falei sobre inner, esse camarada, nos outros dois conteúdos. E aplicando aqui causa adapter, apresentando no caso inner de causa adapter e o operador inner do nosso mock, o que nos falta agora é trabalhar as configurações que a gente precisa. Primeiro, valor tem que ter o reais, tem que ter o ponto aqui tem que ser vírgula, tem que ser 2 zeros, aqui tem que ficar negrito e obviamente eu não quero ter que ficar criando, ok, novos objetos quando eu rotacionar ou quando, enfim, de alguma forma eu precisar de enviar esse objeto aqui para uma outra atividade. Eu não quero ter que pegar todos os dados e colocar dentro de put extra, de intent. Eu quero colocar o objeto direto e ter lá o nosso equivalente à serialização e desserialização, né? Porque a gente sabe que com o parcial não é isso que acontece. Beleza? Então, vamos a esse trecho, trabalhar esses códigos, e aí eu vou criar essas funções estendidas que eu já falei sobre lá no primeiro vídeo, em um arquivo diferente. Eu não li nada sobre convenção, né, de criar funções estendidas em um arquivo separado, mas eu achei melhor assim, achei que o código fica mais limpo. Então, vamos a essa parte. Vamos criar um novo arquivo aqui, que vão ficar as nossas extensões. Vou chamar de custom Kotlin file, vou deixar file mesmo, custom extensions, ok? E aí, primeira coisa que a gente quer, que eu acho que vai ser a coisa mais simples, é formatar o número, né, os reais. Tem que vir formatadinho com ponto, com vírgula, 2 números aqui e o cifrão, ok? Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente precisa dessa formatação em 2 objetos, dentro de 2 classes. No carro, classe carro, e dentro da classe acessórios, porque ó, acessório tem preço e carro também. Então não tem como estender, não é viável estender dentro de uma dessas classes. Vamos estender dentro de uma classe padrão, né, que no caso é float, que é o tipo que a gente está utilizando porque ocupa menos bytes, e aí a gente vai poder utilizar depois dentro, né, junto aos tipos float. Eu vou colocar aqui, ó, fun float get preço human, ok? E aí, como é uma simples linha que a gente vai estar utilizando, o nosso retorno, eu vou colocar direto logo a linha, né, de execução, né, a expressão aí, que vai ser string format. Isso aqui não é exclusivo do Kotlin, né, a partir daqui, só essa característica aqui de retorno mesmo, ok? Float, preço human, string format. Vamos colocar aqui locale German, já vou explicar. Formato %, vírgula, ponto 2f, e aí o nosso dis, que é o número, que é o float que está em formatação. Só isso daqui já é o suficiente para gente. O que eu fiz aqui? Primeiro, eu estou falando que eu quero a formatação de números, no caso, vírgula, o uso de vírgula e ponto, de acordo com esse local, German, ok? Germânico, ou alemão, certo? Porque eles utilizam a mesma formatação da gente aqui no Brasil. O que eles utilizam? Eles utilizam ponto para separar unidade de milhar e vírgula para separar casa decimal. Essa vírgula aqui, o que ela está dizendo é que eu não quero que os números sejam todos juntos, né? Eu quero que eles sejam separados. Por exemplo, em casa de milhar, em centenas, enfim, vai ter lá 89.997,00. Esse camarada aqui, na verdade, se eu não tivesse utilizado esse bloqueio, ele ia colocar por padrão o US, né, o English, que seria a separação com vírgula, ok? Então, esse bloqueio aqui permite a separação de milhar com ponto, e esse camarada aqui permite, né, esse camarada aqui permite que tenha essa separação de milhar, e esse camarada aqui permite que tenha a separação com os valores decimais, ou seja, a gente vai ter aquele 200 aqui, né, na verdade são 2 números depois da casa decimal, do ponto de casa decimal, que é igual de dinheiro mesmo, ok? Então, aqui como vai ser a formatação do ponto e vírgula, e aqui a definição de que vai ter o ponto e vírgula. E aqui o nosso número. Beleza, já temos o preço feito, né, podemos já utilizar esse camarada, mas antes vamos definir, né, uma função estendida para string, que vai ser utilizada para manter esse camarada em negrito e esse daqui em negrito. Então vamos vir aqui, from string, vou colocar aqui bold, e seguramente o nosso retorno vai ser, já vou adiantando, um spanable string builder, ok?
A gente vai utilizar o Spannable String Builder porque ele é mutável, a gente vai poder utilizar futuramente, né, lá no Chaos Adapter, o append, o método append, e não vamos perder a formatação de ter que fazer essa concatenação utilizando aquele operador mais, enfim, que ia juntar string, a gente ia perder toda a formatação do nosso Spannable. Chegado aqui, eu vou colocar val aux recebe um Spannable String Builder, né, para inicializar. E aqui nós temos o acesso ao nosso string pelo this. E já vou colocar aqui aux set span. Vamos iniciar aqui um span set span. Vou colocar aqui style span. Aqui um typeface do tipo bold. Início, né, da definição do estilo, vou colocar a partir da posição 0. O final no final mesmo, ok, length. E aí como vai ser tratada a string que vai vir posteriormente, deixa eu colocar vírgula aqui, a essa que recebeu o estilo. Vai ser tratada da seguinte forma, ela não vai receber o nosso estilo. Então coloca span exclusivo. Lembrando que eu já indiquei aqui o artigo, né, que eu já falei sobre Spannable, para você entender tudo que eu fiz aqui. Então, somente o que recebeu o estilo aqui vai continuar com o estilo. O restante da string que vier depois não vai receber o estilo. Agora só falta retornar aux e assim utilizar esses camaradas. Vamos aqui em Chaos Adapter. Primeiro, preço, está vindo toString, eu vou colocar preço get preço human, ok? Tem outro lugar que tem o preço, que é exatamente carro. Vamos vir aqui em carro. A gente está utilizando o preço aqui, ó, nome e preço. Vamos aqui e get preço human. Show de bola. Lembrando que é só para float. Tem aqui float, que está sendo utilizado aqui em Chaos Adapter. E o float de acessório. Float sendo utilizado aqui, ó, dentro de carro. Voltando para Adapter, aqui está ok. Agora temos que customizar esse camarada aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fechar aqui e colocar bold e depois append. Tem que ter o append porque a gente vai estar juntando aqui com uma string, cara. Senão você acaba perdendo a formatação que você acabou de colocar. Então, append, vamos tirar aqui, colocar aqui dentro. Show de bola. O mesmo para esse cara aqui, ó. Append. Okay. Tem que não precisa mais dessa string, só pegar esse trecho. Porque não tem outra. Aqui é bold. Outra string sendo concatenada. Feito isso, só coloca o espaço. Né? Não esquece do espaço. Show de bola. Então provavelmente a gente já conseguiu atingir isso aí. Ok? O que nos resta agora é trabalhar com o parcelable, né? Nosso arquivo, lembrando, não lembro de ter visto nada de convenção sobre isso, mas a princípio comigo o código ficou muito mais limpo do que pegar esse código aqui e colocar lá na Activity ou em qualquer outra classe. Eu deixei ele separado. Se fosse muitas atualizações, a adição, no caso de função estendida em float ou string, eu colocaria no custom extension somente do tipo. Mas aqui não foi muito, foi só uma em cada um dos tipos. Então, sem problema seguir assim. E agora o que nos resta é o trabalho com o parcelable, né? Vamos colocar o parcelable aqui para a gente poder utilizar aí o save stance state. Então vamos a esse trecho do código. Já comentei sobre a importância do parcelable e, diferente do primeiro vídeo que eu fiz utilizando o parcelable no Java, a gente já tem aqui o plugin, ok? Plugin do Kotlin para gerar parcelable para código classes Kotlin. No caso, a implementação do parcelable. Você vem aqui, se você tiver com o projeto aberto, você vem em Android Studio, preferências, ou você faz o mesmo caminho aí, no caso utilizando Windows ou Linux. Vem aqui em Browse Repositórios e coloca aqui, ó, parcelable. É exatamente esse daqui, ó, for Kotlin. Aí você vai lá e instala, ele vai ter um botão como esse daqui, você instala e logo depois da instalação vai ter um botão de reiniciar o Android Studio, ok? Para fixar as novas configurações. Então reinicie. Vou fechar aqui porque eu já instalei. Agora vamos acessar cada uma das classes de domínio, porque todas, né, são utilizadas aí, no caso, para a gente conseguir reter, né, o mesmo objeto na nossa lista aqui, não precisar ficar toda hora criando novos objetos. E até mesmo se você quisesse enviar o objeto pelo uma intent, por aí vai.
Você vai aqui na classe, no caso eu vou começar com as menores, vou colocar acessório, clica dentro da classe, em algum componente da classe, ou no nome da classe, enfim, no caso alguma propriedade, vem com o botão direito, Generate, Pass Label Kotlin. E aí um camarada que eu não expliquei ainda, Companion Object. O Companion Object, na verdade, o Object ele é utilizado para você poder estender uma classe sem precisar de trabalhar com uma subclasse. O Companion Object ele permite que você ainda mantenha isso, né, essa extensão de classe, só que você consegue acessar os novos membros, no caso que estão dentro das chaves aí do bloco do Companion Object, você consegue acessar sem precisar de trabalhar uma instância, de criar uma instância. Mesmo assim, você não tem ainda dados estáticos, ok? Você não tem dado estático no Kotlin, você consegue criar algo equivalente. O equivalente é utilizando um Companion Object, porque ele vai ter aquela sintaxe de acesso ao dado similar, né, ao que a gente tem no Java quando você está trabalhando com estático. Ok? E o Companion Object, esses dados, né, esses membros que estão dentro do bloco dele, eles são inicializados assim que a classe é carregada. Né? Você não precisa de ter aí, no caso, a criação de uma instância. Ok? Então, é criado um companion porque você sabe que no parcelebo, quando a gente cria no Java, você tem lá o creator e você precisa, no caso, que o creator realmente seja tratado como estático. Para realmente ser tratado como estático, você coloca essa anotação aqui, ó, JVM Field, né, aqui esse arroba, mas saiba que não é essa a única forma de você ter um campo, uma propriedade sendo tratado como estático. Tem outras maneiras, essa daqui que já vem, né, é a mais simples que eu vi lá na documentação, tem outras duas maneiras, se eu não me engano. Vamos manter utilizando essa daqui, que é o que foi criado quando utilizamos o parcelebo, certo? Toma cuidado que pode ser que quando você gere o parcelebo utilizando esse plugin, você tem alguns problemas no import, os imports podem vir assim, ó, e você acabar tendo um problema, falando que não tem como fazer isso, e o código começar a ficar cheio de marcação vermelha, você vai lá e corrige, certo? Então já temos o nosso primeiro código parcelebo, que é a nossa classe acessório. Ela sendo data class ou não data class não influencia em nada no parcelebo, ok? Agora vamos para uma outra menor, motor. Vou colocar aqui generate, parcelebo, sem problemas. Só quebrar essa linha aqui. Agora vamos para a marca, generate, parcelebo. E aí sim, carro. Aliás, a gente vai ter que ter uma constante a mais aqui. Constante não, né? Um dado estático a mais. Só um detalhe. Temos aqui o get acessórios formatted, que é utilizado aqui em carros adapter. Correto? Como funciona esse cara? Eu pego todos os acessórios, que é uma lista, dou aqui o for in, para quem é do JavaScript vai entender facilmente isso daqui, mas na verdade é bem simples. É a coleção aqui e, no caso, a propriedade que vai estar recebendo o dado, né, do next dessa coleção do outro lado. Depois a gente acessa de maneira mais simples. Poderia colocar um nome bem mais simples, certo? Para diminuir o código aqui, mas enfim, acessório ficou o suficiente. Depois a gente acessa o objeto e pega os dados aqui, o get preço human, e no final você vê que eu sempre coloco, né, o nosso vírgula e espaço. E logo depois eu dou aqui, ó, o último item, não precisa de ter esse vírgula e espaço porque ele já é o último item. Então por isso que eu dou um true end. Esse true end, quando não tem nenhum argumento aqui, ele vai tirar do final da string o espaço em branco que tiver. Se tivesse 3 espaços em branco, ele ia tirar os 3. No caso tem que ser seguidos, tá? E aí, tirou o espaço em branco, vai sobrar a vírgula. Eu coloco o true end novamente com vírgula. E aí ele vai tirar somente a vírgula. Certo? Show de bola. Agora vim aqui. Generate. Parcelebo Kotlin. Sem problemas. Foi gerado lá gerado nosso Companion Object. E agora o que nos resta é trabalhar com o Save Instance State. Já temos todos os parcelebos implementados. Motor também, correto? Vamos voltar aqui ao nosso Carros Activity. E aí temos aqui um Save Instance State, mas antes a gente tem que sobrescrever o método com Save Instance State. Vou pegar essa versão que tem só o Out State Bundle, que já vai nos atender. E você sabe que quando, né, no caso do Kotlin, ele pode ser nulo, a gente vai ter que colocar o nosso carros, já pode ser colocado dentro de um put parcelebo array list. Não foi à toa que eu coloquei a array list aqui, tá? É porque realmente a gente pode utilizar agora dentro do nosso outstate junto ao service state. Vou colocar aqui aquela, no caso, sintaxe para, no caso, ser salvo, né, ser safe, no safe aqui, não ter problemas caso esse camarada seja nulo. Né, isso é solicitado pelo Kotlin. E aí sim, put parcelebo array list, vou colocar um nome aqui, carro, e então o nosso
carros. Vou colocar carros aqui. Aqui está ok. Se você tirar essa sintaxe aqui de verificação de nulo, só lembrando que se for nulo, ele não continua com o cadeamento, né, com as invocações, ele para. Na verdade, ele retorna um nulo se tivesse alguma propriedade esperando um dado aqui. Se não for nulo, ele continua. Se eu tirar, o Kotlin reclama. Certo? Esse carros não vai ficar aqui, vamos colocar ele como um estático aqui dentro de carro mesmo. Né? Eu acho que fica melhor para entender o código assim, outra pessoa que for ler o código. Vou colocar exatamente aqui. E eu não preciso do JVM Field. Né? Eu vou deixar sem JVM Field. Val carros. E como eu acesso, né? Que é o que o Companion Object permite fazer, além de utilizar somente o Object. Você vem aqui e coloca carro, Companion, carro. Eu não tive problema quando eu coloquei, pelo menos o Kotlin não reclamou, quando eu coloquei só carros. Depois a gente pode fazer um teste, mas na documentação solicita que você coloque ou o nome do objeto, né, no caso de uma classe que é implementada, que é, no caso aqui, ó, tem como a gente implementar a interface, herdar de outra classe, ou você coloca o nome delas, ou você coloca o nome companion quando nenhum é utilizado. No nosso caso, nenhum está sendo utilizado, né, se não me engano, até mesmo o object, você pode colocar o nome. Eu vou colocar como diz a documentação, utilizando o companion. Depois eu posso testar sem o companion, mas isso não vai influenciar em nada no nosso código. Esse daqui com certeza funciona, ok? Então, feito isso, agora a gente tem que conseguir recuperar esse dado quando tiver uma reconstrução. Temos aqui carros, add all, mock data, né, os nossos dados fake. Mas eu quero testar se eu já não tenho dados prontos e eu não preciso de criar objetos. Eu venho aqui, pego o nosso save instance state, que pode ser nulo, então seguramente eu coloco aquela sintaxe, né, de nulo, e aí eu cat passe label array list e coloco lá o nosso carro companion carros. Show de bola. Mas, se aqui for nulo e na primeira vez ele é nulo, o que vai acontecer é que ele vai retornar um nulo, ele não vai retornar um mock. O Kotlin tem um operador chamado Elvis. Sério, o nome do operador é Elvis. Que é o seguinte, você vem aqui e coloca esse interrogação e os dois pontos. Parece o Elvis, né, o cabelo e o olho. E aí o que eu disse é o seguinte, faça um teste com o save instance state. Se ele não for nulo, continue a invocação e retorne o que vai ser retornado desse get parceiro array list. Se esse camarada for nulo, não retorne nulo. Retorne o que está do lado direito do nosso operador Elvis. E aí ele retorna esse camarada. Beleza? Então, parceiro implementado. Teoricamente, quando a gente criar agora a gente não vai ter problema, no caso, com recriação de objetos. Quando a gente criar abrir e criar o processo do nosso aplicativo, e, por exemplo, rotacionar a tela, não vai ter novos camaradas aqui sendo criados, novos objetos. Fica evidente aqui em acessórios que eles costumam mesmo mudar. Então vamos agora para os testes, que aparentemente já implementamos tudo. Então vamos lá. Antes de executar, vamos fazer uma pequena correção, vem em Custom Extensions. Aqui tem que ter o this, a gente tem que iniciar com a string, senão aqui vai dar uma exceção, ok? Você não tem nada, está vazio, como você quer acessar esse ponto? Sendo que essa string aqui existe. Certo? Agora seguramente a gente volta aqui, vamos executar. Show de bola. Temos aí, ó, motor e acessórios em negrito. Colocamos aqui a sintaxe que a gente queria, só faltou o preço, né? Vamos voltar aqui, fazer uma correção também, colocar o reais. Não precisa de dar escape, pode deixar dessa forma, vamos executar novamente. E aí temos os reais aqui também, show de bola, o negrito, e agora vamos confirmar aqui, tem bancos de couro, multimídia, bancos de couro, aro 21, multimídia, vamos rotacionar. Bancos de couro multimídia, bancos de couro, aro 21, multimídia, como estava anteriormente. Então é isso aí, já estamos com o passe label, você pode utilizar aí o envio para Activity, né? A abertura de Activity utilizando o intent, caso você queira fazer esse teste, que foi o que eu fiz no passe label Java, né? O primeiro vídeo que eu fiz sobre esse camarada. E é isso aí, vamos ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever, compartilhar o conteúdo se você gostou, de comentar se ficou alguma dúvida. Lembrando que a gente vai continuar com o Kotlin, com o Uncle também, que foi o último que eu abordei. E é isso aí, valeu, obrigado e até a próxima.